O ser humano tem arraigado à sua natureza a curiosidade. Você quer saber o que é Matrix? Como é interessante ouvir histórias sobre a vida das pessoas, sobre fatos estranhos e misteriosos. Refletir também sobre determinadas perguntas, tentando dar uma resposta, é fantástico. Mesmo que não se tenha uma conclusão definitiva para certas indagações, é uma recompensa para o cérebro saber das possibilidades inerentes a cada uma. Dentre tantas perguntas sem resposta definitiva, temos uma muito interessante. O que acontece após a morte? Alguém pode dizer que não tem como saber porque ninguém nunca voltou para contar. Mas diversas pessoas já passaram por experiências de morte clínica, também conhecida como quase morte, que é quando o coração e a respiração param, mas os médicos conseguem reverter esse quadro e trazer a pessoa de volta. Os relatos daqueles que já passaram por isso são fascinantes e intrigantes. Essas experiências são tão impactantes que mudam a vida das pessoas que as vivenciam para sempre. E é quase impossível ficar indiferente diante do que elas já contaram. No vídeo de hoje, trarei 3 experiências fascinantes sobre esse assunto. Um dos casos mais famosos aqui no Brasil é o da professora Rita Isabel Roer. Tudo aconteceu durante o parto da filha. Foi um parto de muito risco, porque Rita caiu da escada no 8º mês de gravidez e teve hemorragia. E essa hemorragia se agravou tanto que ela foi levada às pressas para o hospital e chegou a morrer. Como contou depois a enfermeira que fazia parte da equipe médica responsável pelo atendimento emergencial feito à professora. Ela ficou sem pulso e os médicos começaram a trabalhar, a fazer de tudo para que ela voltasse de novo. No tempo em que ficou morta, ela teve a seguinte experiência. A professora contou que foi puxada por uma luz. Tinha um túnel bem longe e aquela luz a puxava. Era uma luz como um sol, não era uma luz qualquer, era uma luz muito forte, que soltava raios para tudo que era lado e tinha muita força. Ela chegou no final do túnel e atrás da luz tinha um espaço muito grande, com uma luminosidade tão bonita que não tem como explicar. Havia um lugar com várias pessoas e não tinha ninguém feliz. Aparentemente estavam conversando, mas ela não ouvia nada do que falavam. Era um lugar como se fosse o paraíso. E depois de presenciar tudo isso, atrás daquela luz muito forte que existia lá, saiu uma voz que disse que era para ela voltar, que não era a hora de ir para aquele lugar, porque ela tinha filhos para criar. Ao mesmo tempo, quando essa voz parou de falar, o imã que a puxou para lá a empurrou de volta. Do jeito que ela saiu do seu corpo, ela voltou para dentro dele. Outra experiência fantástica aconteceu com uma balconista chamada Cristina de Paula, da padaria em Areal, na região serrana do Rio de Janeiro. Ela teve algumas experiências de quase morte. Portadora de arritmia maligna, uma doença congênita no coração, ela passou 10 anos enfrentando quase todos os dias uma parada cardiorrespiratória. O coração disparava muito até parar e depois voltava a bater com tanta força que chegava a dar dor de cabeça. Cristina relatou que teve 2 experiências muito diferentes durante as crises. Na primeira, ela esteve em um lugar nada agradável, pois viu sombras, vultos, pessoas em um lugar sujo, como se fosse um filme de terror. Foi uma experiência ruim, uma sensação de morte. Mas com 30 anos, ela precisou fazer uma cirurgia para colocar um desfibrilador para controlar
o seu problema cardíaco e dessa vez a sua experiência foi bem diferente. Ela disse que viu e sentiu a presença de alguém muito especial, um homem de branco, de túnica, cabelos compridos. Ele passou por detrás dos médicos e sorriu, e só o olhar dele a fez entender que não precisava se preocupar, porque ele estava ali para ajudar. Para ela, aquele homem de branco era Jesus, pois sentiu uma paz muito grande quando o viu, que não dá nem para descrever. E ela sabia que naquele momento, qualquer coisa que acontecesse, ele estaria ali em sua companhia. Encontros emocionantes fazem parte das experiências de quase morte, mas não aparecem em todos os relatos. O que está presente na grande maioria das histórias é a sensação de absoluto bem-estar. Ela é a mesma para todos os que vão até a fronteira entre a vida e a morte e voltam para contar a história. Segundo Maria Júlia Kovacs, coordenadora do Laboratório de Estudos sobre a Morte da USP, muitos dizem ter visto um túnel e uma luz branca. Outros veem a imagem de Deus. Os relatos também incluem encontros com parentes mortos e a sensação de estar fora do corpo. A explicação mais aceita pela ciência é que se trata de alucinações causadas pela falta de oxigênio no cérebro. Um estudo feito em 2010 pela Universidade de George Washington monitorou o cérebro de 7 pacientes terminais. Em todos os casos, a atividade cerebral disparava antes da morte. Isso supostamente acontece porque, conforme os neurônios vão morrendo, perdem a capacidade de reter carga elétrica e começam a descarregar numa sequência anormal que poderia provocar alucinações. Mas o intrigante de tudo isso é que durante a experiência de quase morte, às vezes a pessoa vê coisas que realmente aconteceram e que ela, em tese, não teria como saber. Muitos pacientes dizem ter se encontrado com um parente que ninguém sabia que havia morrido, nem o próprio paciente. Por exemplo, um tio que morreu minutos antes de o paciente ter a experiência de quase morte, disse o psiquiatra Bruce Greyson, da Universidade da Virgínia, num seminário realizado em Nova York. Outras pessoas contam coisas que se passavam na sala do hospital enquanto elas estavam mortas. Mas como explicar que os pacientes estejam conscientes mesmo sem atividade cerebral? Depois de acompanhar 344 sobreviventes de paradas cardíacas, dos quais 18% tiveram experiência de quase morte, o médico holandês Ben van Lommel criou uma teoria a respeito. Para ele, a consciência não pode estar localizada num espaço em particular. Ela é eterna. A morte, como o nascimento, é mera passagem de um estado de consciência para outro. Ele reconhece que as pesquisas sobre experiência de quase morte não provam isso, mesmo porque essas pessoas não morreram exatamente, só chegaram muito perto. Mas ele acredita que ficou provado que, durante a experiência de quase morte, houve aumento do grau de consciência. Isso significa que a consciência não reside no cérebro, não está limitada a ele. O médico holandês Ben van Lommel, portanto, acredita que, quando morremos, simplesmente passamos de uma vida para outra e a consciência permanece. Mas, será que é verdade mesmo? Ou tudo isso não passa de uma ilusão? Ou, como os existencialistas defendem, depois que se morre tudo acaba? O que vocês acham? Escrevam aqui nos comentários. Esse foi mais um vídeo do canal Você Tem o Direito de Saber e até o próximo. Tchau!